data do dólar. F é a data de vencimento desse contrato, que é para janeiro de 2021. E o tempo gráfico, lembra que a gente falou de periodicidade? O tempo aqui a gente tem, ó, mostrando que esse é um gráfico de 30 minutos. Então, isso eu chamo de tempo analítico. Por que é analítico? Porque é onde eu vou analisar as minhas zonas de força. Força de quem? Força que a gente estudou, força compradora e a força vendedora. Olha só, eu vou pegar só esse pedaço aqui do dólar para a gente analisar. Então, eu estou no tempo gráfico de 30 minutos. Cada candle foi formada em 30 minutos. Ó, o que nós temos aqui? Neste desenho, nós temos topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Eu tenho topos e fundos o que aqui, pessoal? Que a gente aprendeu na última aula. Topos e fundos descendentes. Que indica pra gente o quê? Uma tendência de baixa, não é? Quem lembra? Tendência de baixa. Quando chegou aqui, ó, fez um fundo, fez um topo, um fundo, um topo, ó, dois topos na mesma região, dois fundos na mesma região. Então, o que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui, Dani? A Dani já sabe. Lateralização. Temos aqui uma lateralização. O movimento ficou lateral. Então, depois de uma queda de desvalorização do preço, ele ficou em uma lateralização, ou seja, uma consolidação, mesmo tanto de interesse comprador era o de interesse vendedor. Então, ele ficou um bom tempo aí nessa região, até que a força vendedora, ó, venceu essa briga. Então, a força vendedora foi maior. Então, tudo aqui ficou vermelho e ele veio para baixo. Olha o tanto que a força vendedora foi forte. Olha onde ele foi parar. Só parou lá no GPS do diário, ó. Aqui no GPS do diário, ele fez mais um fundo, né? E aí, ele fez um topo. Ele fez um fundo, ó. Ele até começou a voltar fazendo uns topos e fundos ascendentes, indicando pra gente o quê? Força compradora, né? E aí ele chegou até o GPS do 10 aqui, ó, nesse topo. Quando ele chegou nesse topo, pessoal, a força vendedora novamente entrou, ó, e ele começou a fazer topos e fundos descendentes. E ele parou aonde? Nessa mesma regiãozinha de fundo que ele já tinha parado anteriormente. Então, por que isso acontece? Por que isso é tão importante e tão relevante? Porque aqui, ó, foi uma região de fundo, certo? Fundo é um suporte que tem a presença de compradores. Ou seja, existe pessoas interessadas em comprar esse ativo nesse preço aqui. Ver que preço que é esse. No preço de R$ 5,12. Então, em R$ 5,12 é o preço aqui, ó. Preço por tempo, né? Então, tempo por preço. No preço de R$ 5,12, ó, tracei uma linha aqui para a gente saber qual que é esse preço. Existiu muita gente interessada. Gente, quando eu falo, né? Bancos, instituições, grandes players, tudo, tá, gente? Então, existiu um forte interesse comprador nessa região dos R$
dos R$ 5,12. E fez, olha só, o preço subir até lá em cima, até essa outra regiãozinha aqui, ó. Quando ele chegou aqui, ele desceu novamente, ó. Começou a descer. E onde que ele parou, Aline? Olha só onde ele parou, gente. Na mesma região de fundo daqui, ó. No suporte. Por que que ele parou aí, Aline? Porque aqui é onde a gente tinha a presença dos compradores. Então, aqui é a origem desse movimento de alta. Deixa eu limpar. Aqui, ó, é a origem desse movimento de alta. Quando eu encontro um topo, ou seja, uma presença de vendedores muito forte, que empurra esse preço para baixo e ele já faz aqui, ó, 2 topos e os fundos descendente, até onde que ele vai? Até a origem, que é aqui. Por quê? Porque aqui tem força compradora, ó. E aí a força compradora entrou aqui de novo e fez o quê? Mandou lá para cima de novo. Para a mesma região de topo aqui, ó, que faz o quê? E manda para baixo. E aí ele foi e dessa vez ele rompeu esse suporte. Se ele rompeu essa zona de compradores, ele vai até a próxima zona de compradores que a gente tem. Como que eu sei qual que é a próxima zona de compradores, galera? Eu tenho para isso o GPS. Então, olha só, ele foi até o próximo zona que eu tinha de GPS. Quando chegou aqui, ele encontrou novamente força compradora que subiu. Então, ele fez o quê? Topos e fundos descendentes. A gente continua numa tendência de baixa, né? E aí, depois ele rompeu esse fundo, ó, e fez um fundo mais baixo. Onde que ele parou? Nesse GPS aqui do 30. Quanto que é esse preço aqui? Ó, esse preço... R$5,05. Quando o dólar chegou, isso aqui foi anteontem, né? Quando o dólar chegou a R$5,05, olha a força compradora que entrou aqui, que não deixou ele descer e ele subiu de novo. Até onde ele subiu? Até essa regiãozinha aqui, ó, e fez um topo. Se é um topo, é presença de vendedores. Os vendedores fez o quê? Mandou o preço lá para baixo. Olha onde ele parou. Na mesma região que ele tinha parado aqui no passado, ó. Tentou subir. Não conseguiu. Veio até onde? Até o topo. Mesmo topinho que ele tinha parado aqui no passado. E aí foi um topo mais baixo do que o topo anterior, ou seja, mostrando para a gente o quê? Que os vendedores continuam fortes. Os vendedores, por mais que os compradores reajam e tentem subir o preço, vem os vendedores e vai derrubando, né? E os vendedores veio de novo, ó, e mandou lá embaixo. Parou aonde? De novo, parou na mesma região que parou, ó. Isso aqui foi dia 7, isso aqui é dia 8, ó. Parou na mesma região de novo. Então, a gente vai chamar isso aqui, ó, de um mega suporte. Se é um mega suporte, é porque aqui existe muita presença de compradores. Se existe muita gente interessada em comprar o ativo nesse preço, é muito difícil ele atravessar e ele cair. Porque as pessoas querem comprar. E quando vai comprando, o preço vai subindo, ó. Então, isso, gente, é análise gráfica. Isso é aquilo que a gente falou lá no começo, que a análise gráfica ela é baseada em quê? Em padrões do passado, comportamento humano. Né? A gente falou de comportamento ontem. E o padrão comportamental, ele se repete e ele vai gerando rastro.
Então, a partir desses rastros de comportamento humano, porque quem opera no mercado são pessoas, tem robôs também, né? Mas a grande maioria a gente tem, são pessoas, então pessoas repetem padrão. Então, tudo que acontece no passado, ele repete no futuro, né? Então, a partir daí é a análise técnica, é a análise gráfica, baseado nesses padrões que se repetem. O que é o ponto principal? É você conseguir analisar tempos analíticos que correspondem com os tempos operacionais, e foi o que a gente encontrou para poder fazer o método GPS, né? Que é o nosso método que dá orientação de onde entrar, onde sair, de fazer operações certeiras, né? Então a gente conseguiu encontrar com muito treino, né, com muito tempo, encontrar os melhores tempos analíticos que faziam sentido no tempo operacional. O que é o tempo operacional? É onde eu opero. Eu opero no gráfico de 2 minutos, ou seja, cada candle é formada a cada 2 minutos. Esse é um tempo operacional. O tempo analítico é 30 minutos, 240 e diário. São nesses gráficos que a gente faz o estudo, tá? Então, olha só, quando ele chegou nesse fundo aqui, ó, existe uma presença muito forte de compradores. E os compradores empurraram o preço para cima. Olha onde que o preço chegou. Olha onde ele parou. Na mesma região que aqui, ó, vendedores empurraram para baixo, ó. Não empurrou para baixo aqui? Bateu aqui, não veio para baixo, ó. Quando ele chegou aqui, bateu aqui, veio para baixo de novo. Só que quando ele chegou aqui, ó, ele parou e deu uma subida. Igual quando ele chegou aqui, ele parou e deu uma subida. Ou seja, esta região aqui, ó, tem compradores. Quando ele volta aqui, ele sobe de novo, ó. E aí onde ele para de novo? Aqui, de novo. E desce. Conseguiu passar? Não, porque tem compradores. E onde que ele vai? Aí ele vai lá para cima. Aí os compradores aqui entram com tudo, né? Vai lá em cima, parou só no GPS aqui, ó, do 30. Parou só no próximo GPS, venceu toda essa regiãozinha aqui, ó, foi lá em cima. Agora eu vou mostrar para vocês o que a gente vai analisar nisso tudo aí. Eu fiz uma leitura do que aconteceu, certo? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que aqui existe... peraí. A gente sabe que aqui existe uma forte pressão vendedora, ó, que empurra o preço para baixo, né? A gente sabe que aqui onde? Nesse preço, ó, 5058. Preço que é aqui. Deixa eu ver. Eu não posso ficar colocando as linhazinhas com preço, gente, porque eu não posso dar orientações para vocês, né? Isso é proibido. Fazer esse tipo de... Tipo, seria uma cola, né? Passar para vocês análise e tal. Então, eu não posso ficar colocando preço aqui, tá? Ó, então, 5 e 13 é uma região que impulsiona o mercado para baixo, ó. Olha quantas vezes ele bateu lá e foi para baixo. Já o 505 é uma região que impulsiona o preço para cima, ó. Impulsiona o preço para cima. A regiãozinha aqui, ó, de 5 e 10, mais ou menos, é outra regiãozinha que impulsiona o preço para cima, ó. Olha quantas vezes ele impulsionou o preço para cima, né, ó. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, né? 4 vezes impulsionando o preço para cima. Então, é uma região que tem muito o quê? Muito comprador. Aqui também tem muito comprador. Aqui tem muito vendedor. Aqui em cima, né? Próxima regiãozinha aqui, ó.
que a gente tem aqui? Vendedor. Impulsionou o preço para baixo aqui, impulsionou o preço para baixo aqui. Acabou impulsionando aqui um pouquinho e o dia fechou. Esse aqui é o dia de hoje, né, do dólar. Fechou nesse movimento aqui. Então, o que eu tenho que analisar? O que eu analiso para poder aí pensar num movimento que ele vai fazer futuro, né? Num movimento que ele vai fazer amanhã, galera. Olha só. Vamos ver aqui no passado. Aline, se essa aqui é uma região de compradores e ela impulsiona o preço para cima, então quer dizer que sempre que chegar aqui eu vou comprar? Se ele não romper essa região, sim. Por quê? Se ele romper e fazer o candlezinho fechando aqui embaixo, ó, significa que ele rompeu. Aí se ele romper aqui, gente, aonde que ele vai? Ele vai buscar a origem, então ele tende a ir lá embaixo. Então, por isso que quando a gente fala para vocês que você consegue analisar até onde o preço vai, até onde ele vai voltar, né, para poder fazer uma operação rápida e certeira, é por isso. Porque a gente consegue saber, através da análise técnica e o nosso GPS, quais são os pontos que vai travar e a partir dali ele vai reverter, se estava caindo vai subir, se estava subindo vai cair, ou que ele vai dar uma brigada, vai ficar parado, né? Então a gente consegue fazer isso através da análise técnica com o nosso GPS, tá? Então olha só, ó, então se ele fechasse aqui embaixo, ele iria até aqui. Como ele fez aqui, ó, que é o que eu quero mostrar para vocês. Quando chegou aqui, o preço desceu, não desceu? Desceu. Quando chegou aqui, o preço desceu de novo, desceu. Então, sempre a gente pensando em vender aqui, em comprar aqui. Só que aqui, Aline, aí chegou aqui e ele fechou, ó. O candle fechou em cima. Como que chama esse candle aqui, gente? O candle com o corpão grande e a sombrinha pequena. É um candle de força, né? E ele é azul, então é um candle de força compradora. Então, fechou um candle de força compradora acima da zona que era dos vendedores. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que os compradores invadiram o espaço que era dos vendedores e agora ele vai andar até a próxima zona dos vendedores. Onde é a próxima zona dos vendedores? Aqui. E aí ele vai até lá, ó. Ele vai até lá. E agora, Aline? Agora, se ele não continuar com força aqui para subir e vencer essa zona dos vendedores de novo, para poder ir até aonde? Até a próxima, que é aqui. Ele vai fazer o quê? Se ele não tiver força para subir aqui amanhã, ele vai voltar lá para a origem, onde tem a força compradora, ó, que empurrou ele para cima. Aí ele volta lá embaixo, onde tem os compradores que empurrou ele para cima, para os compradores virem de novo com força e tentar subir ele. Então, tudo vai ser baseado entre regiões de compradores e regiões de vendedores. Para que serve o nosso GPS? Porque, galerinha, aqui, ó, o que acontece? Se não tiver, ó, que candle é esse aqui que ele fechou hoje? Candle de força de quem? Quem tá com força nesse candle aí? Vamos ver se esse candle, gente, ele era, ó, todo vermelho, foi lá embaixo. Aí entrou a força compradora aqui, ó, comeu ele inteirinho e deixou só o esqueleto. Então, quem tá com força nesse candle? Compradores, exatamente. Então, esse aqui é um candle de força compradora. Toda vez que o esqueleto tá para baixo, a sombra tá para baixo, significa que os compradores comeram o vendedor. Então, a força é de compradores. Quando o esqueleto tá para cima, a sombra tá para cima, é porque os vendedores comeram os compradores. Então, a força é dos vendedores.
Então, como aqui a gente tem a força dos compradores, o que tem que acontecer amanhã? Amanhã ele tem que abrir o mercado e ir para cima. Ele tem que conseguir vencer essa região aqui, ó, que é uma região de vendedores. Se ele fizer isso, aí a gente vai projetar nossas compras lá, ó, para buscar os próximos alvos. A primeira parada é nesse GPS, a segunda é aqui, ó, onde tem de novo o quê? Vendedores. Quando chegou aqui, não fez essa caidona? Então, quando ele chega aqui, novamente, ele tende a entrar os vendedores e derrubar o preço. E à medida que ele vai rompendo o GPS, a gente vai buscar o próximo GPS. Rompeu o GPS, a gente busca o próximo GPS. Agora, se ele amanhã não tiver força de subir, ficar aqui lateral, e fechar vermelho aqui para baixo, gente, aí quer dizer que os vendedores que existem nessa zona realmente estão mandando no pedaço e vão fazer o quê? Derrubar o preço de novo. E onde que tem comprador para empurrar o preço para cima? Ó, os compradores estão onde? Estão aqui embaixo, ó. Estão aqui embaixo. Tá bem liso aqui, ó, né? Então, quanto mais liso ele sobe, mais liso ele desce, tá? Então, ele tem tudo para vir até aqui. Venceu aqui, ele vem até aqui. Só que, cuidado, porque nós temos GPS, ó. A cada GPS é como se fosse um buraco na estrada. O que pode acontecer? Pode ser um buraco levezinho que você vai passar, vai vencer e vai continuar o trajeto. Ou seja, o preço vai descer e vai continuar, vai vencer, vai continuar, vai vencer e vai continuar. Porém, pode ser um buraco daqueles que você arrebenta o pneu e vai ter que ficar lá parado esperando o guincho. Então, o preço pode vir. Ó, aqui está o GPS. O preço pode vir até esse GPS aqui, ó, e parar. Por quê? Furou o pneu, quebrou o pneu e vai ter que esperar o guincho. A partir daqui, ou o guincho arruma seu pneu e você continua a viagem, ou o guincho não consegue arrumar seu pneu e você tem que voltar para casa. E aí o preço sobe. Então, a cada GPS, ou vai ser um buraquinho que ele vai passar e vai continuar o caminho, ou ele vai furar o pneu e vai ter que voltar para casa. Por isso que essas regiões são tão importantes. Quando eu entro numa operação, eu já entro numa operação sabendo onde eu vou entrar e onde eu vou sair de forma rápida e certeira. É igual hoje, a minha operação no dólar foi de venda e ela durou 36 segundos. Foram 4 pontos. 4 pontos em 36 segundos. Cada ponto no dólar equivale a R$10. Multiplicado o capital que você tem na corretora. Então, se você tem R$1.000 na corretora, você opera com um contrato. Então, 1 ponto vezes R$10 vezes um contrato. Então, com 4 pontos, você faz R$40. Se você tem 2.000 na corretora, você vai ter 2 contratos. Então, é 4 pontos vezes R$10 vezes 2 contratos. Então, quer dizer que você fez R$80. E assim por diante. Quanto mais dinheiro na corretora, mais, né, você consegue aí fazer dinheiro. Então, aqui, ó, nesta regiãozinha, deixa eu apagar aqui para não ficar bagunçado. Nessa regiãozinha aqui, ó, por exemplo, por que as minhas operações são rápidas? Porque eu sei onde eu entro e onde eu saio. Pronto. Aí amanhã, quando eu falo para vocês,
que dá para você operar no intervalo de almoço, em pequenos horários, por quê? Já tá tudo feito o meu estudo, tá vendo? Então amanhã, quando o mercado abrir, se ele vem, né, fazendo o movimento aqui, abriu aqui e fechou vermelho aqui para baixo, ele tende a ir até aonde? Considerando que nós estamos numa área de vendedores, considerando que aqui o movimento tá lisinho, ele tende a ir até onde? Até meu GPS, ó. Ele vai até lá. Se ele vencer aqui, ele vai até o outro. Se ele vencer aqui, ele vai até o outro. E assim eu vou colocando junto com o quê? A formação de topos e fundos descendentes. A região é uma região de vendedores, ou seja, é uma região que impulsiona o preço para baixo. Eu vou juntando com todo outro contexto. A formação é de um candle de força vendedora? É de um candle de força vendedora. Então, eu junto todos esses contextos e vou fazendo a minha operação, né? Por que que... Vou apagar tudo. Por que que, quando fez esse candle vermelho aqui, ó, de força, eu não vendi? Quando ele fez esse candle de força vendedora aqui, ó, eu não vendi e eu não venderia. Aline, mas ele tá fazendo, ó, os topos... Opa, deixa eu trocar a cor da caneta. Ele tá fazendo os topos e fundos descendentes, fez um candlezão de força vendedora. Por que quando fez isso você não vendeu? Tava tudo assim, né? Não tinha como saber, não. Tava assim, ó. Região de compradores, né? Então, aqui a gente já tem um GPS aqui do 30 que mandou para cima. Então, me mostra que aqui tem o quê? Tem compradores. Quando ele faz esse candle vermelho aqui, meu filho, não vem me enganar não, que eu sei que aqui tem comprador. Eu não caio nessa. Então, eu não vendo. O que eu tenho que esperar acontecer para eu vender aqui sossegada? Ele tem que vir com esse candle vermelho aí, ó, e vir lá para baixo. Ele tem que invadir a zona dos compradores. Se ele invadir a zona dos compradores, aí beleza, eu vendo para sair aqui no GPS de baixo, ó. Muito bem, galera. Gostei de ver. Entenderam? E a mesma coisa na subida, né? Ó. Por que que então, quando ele fez esse candle azul aqui, eu não comprei? Porque, ó, bateu aqui no GPS do 10, galera. Zona de vendedor, ó, empurrou lá embaixo. Ó, no passado. Encacou o movimento, ó. Encacou o movimento. Quando chegou aqui, ou vai ser o buraco que vai furar o pneu e vai voltar, ou vai ser um buraco que vou remendar e vou continuar. Mas de qualquer jeito, pode ser um buraco. Então, eu vou comprar aqui no meio, na cara do GPS do 10, dessa resistência, dessa região de vendedor. Não vou de jeito nenhum, né? E aí, olha lá, o preço caiu. Subiu de novo, vou comprar? Não vou de jeito nenhum. E além de tudo, olha a sombra aqui para cima. Quando a sombra tá para cima, a força é de quem? Vendedora, né? A força é vendedora. Então, vou comprar quando os vendedores tá forte? Não tô nem doida, né? E aí, ó, ele continuou, né? Foi lá embaixo de novo até que subiu. Então, o dia de hoje foi esse, ó. Esse foi o dia de hoje. Então, o que a gente espera aí para a regiãozinha de amanhã? Ó, ele tem essa zoninha aqui, que se ele fechar acima, ele vai fazer um topo mais alto, não vai, ó? E aí não é tendência de alto? Então, a gente tem até lá em cima, ó, os GPS para ir andando. Tem que tomar cuidado com o quê? Porque quando chega nesse GPS aqui, ele já manda lá para baixo. Então, aí, ó, eu vou pensar na comprinha para buscar esses alvos aqui. Se ele amanhã abrir dentro desta zona,
é uma zona que vai se tornar lateral para mim. E na zona lateral não é a hora que nem comprador nem vendedor tá com mais força? Eles estão iguais? Então eu vou esperar alguém ganhar essa briga. Ou o azul apontar para cima, porque aí os compradores ganharam e aí eu vou buscar a compra. Ou os vendedores aqui, ó, apontarem para baixo e aí os vendedores ganharam e eu vou buscar a venda, né? Tem toda essa fluidez para ele cair, ó. Então tem muito espaço para esse dólar cair, né, gente? Lembrando que quando chegar nessa zoninha aqui, ó, tem força compradora que trava. Né? Então tem que prestar atenção e sair fora, esperar, né, para poder fazer aí uma nova entrada. Certo? Então essas são as minhas expectativas. Eu já sei o que fazer. Então amanhã, abaixo dessa região, eu vou buscar oportunidades de venda dentro do meu GPS. Acima dessa região, eu vou pegar oportunidades de compra dentro do meu GPS. Certo, galerinha? Então, para amanhã, olha só, já tá pronto o meu estudo, né? Meu GPS já tá pronto. Então, você vai aprender a traçar o GPS, você aprende a calibrar o GPS e pronto. Então, por isso que em pouco tempo você consegue fazer uma operação, né? Porque todo o seu estudo já tá pronto, eu não preciso fazer nada. Amanhã é só esperar o mercado andar e operar dentro dele, ó. Só que eu opero aqui no 30 minutos? Não, eu opero no 2, ó. Então, no 2 tem muito espaço. Às vezes vocês olham e falam, mas não tem espaço nenhum, ó. Tem muito espaço, ó. Olha lá. Ó. Regiãozinha que mandou para baixo, região que mandou para cima, mandou para baixo, ó. Mesma região manda para cima. Quando rompeu, vai até o próximo GPS. Rompeu o GPS, vai até o próximo GPS. Fez o pullback, ou seja, olha aqui, gente, lateralizou, pneu furou. Vou esperar consertar o pneu, aí eu vou continuar a viagem, ó. Consertou o pneu, tem o próximo GPS, ó. Foi lá, tem o próximo GPS. Então, por isso, tem muito espaço para operar, né, ó. Operaçãozinha boa aqui, hein, ó. 18 pontos, 11 pontos, então tem muito espaço para operar, tá? Às vezes a gente olha no 30, vocês acham que tem muita linha, não tem espaço. Tem muito espaço, tá? É porque a gente vai operar no 2 minutos, certo? Então, amanhã, ó, é só aguardar as regiões de abertura. E aí eu vou fazendo o quê? Tá fazendo topos descendentes? Tá, ó. Cada topo é mais baixo do que o topo anterior. Então, isso mostra para mim o quê? Tendência de baixa. A força vendedora está maior. Essa é a região que empurra para cima. Então, quando ele vencer essa região que empurra para cima, onde é a outra? É aqui. Então, quer dizer, Aline, que ele vai indo até aqui? Não. É bonito, né, gente? É bonito demais isso. Eu olho esses negócios e eu fico apaixonada. É simples assim, tá? Só que é um quebra-cabeça que a gente vai montando passo a passo. Precisa de todo o contexto, as pecinhas do quebra-cabeça para chegar nessa simplicidade aí do fim. Então amanhã vocês já sabem o que fazer aí na abertura do mercado.